Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. A partir deste domingo e nos próximos 5 domingos, a Igreja suspende a leitura do Evangelho de Marcos nas celebrações dominicais para dar lugar ao discurso que Jesus faz sobre o pão da vida, que nós encontramos no capítulo 6 do Evangelho de João. Tudo tem seu início na multiplicação dos pães, como ouvimos há pouco. É importante observar que João não utiliza o termo milagre, mas sinal. Diz que grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. O sinal quer nos levar a reconhecer uma realidade invisível que vai além das aparências, que aqui é a identidade de Jesus, o Filho de Deus. João observa, nesta ocasião, que eles estavam próximos da Páscoa, festa dos judeus. A Páscoa é a festa que se dá para comemorar a libertação do povo judeu da escravidão dos egípcios. No centro da festa da Páscoa está a ceia pascal, que relembra a noite em que os judeus precisaram comer às pressas para fugir do Egito. Relembra a passagem do anjo do Senhor, que poupou os primogênitos dos judeus, cujas portas de suas casas estavam marcadas com o sangue do cordeiro que fora crucificado. O relato da multiplicação dos pães indica uma outra ceia, que se realiza num lugar de muita relva. Eram aproximadamente 5.000 homens. Nós completamos com o que dizem os outros evangelistas, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus se serve dos 5 pães de cevada e 2 peixes, levados por André até o mestre, para alimentar toda aquela multidão. As palavras com as quais o evangelista descreve o milagre são solenes e são as mesmas que Jesus se servirá na ceia em que ele instituirá a Eucaristia. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o mesmo fez com os peixes.
O sinal da multiplicação dos pães nos remete à Eucaristia, o banquete onde o próprio Cristo se faz nosso alimento, garantindo-nos a ressurreição no último dia. Não se trata de libertar-nos da escravidão, mas libertar-nos da morte e garantir para nós a vida eterna. A narrativa se encerra com a confissão de que ele é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo, e com a tentativa de alguém em fazê-lo rei. A confissão ainda é imperfeita, pois Jesus é mais do que profeta, ele é o Filho do Deus vivo. E Jesus, por sua vez, não cede à tentação de ser feito rei, de se fazer rei, mas retirou-se sozinho para o monte. Jesus não é um Messias milagreiro, mas é o próprio Deus que ama seu povo e quer alimentá-lo, dando-se a si próprio como alimento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.